Olá, pessoal, saudações a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de psicologia do desenvolvimento. Espero encontrá-los bem. É, Só reforçando para vocês que a gente já passou uma atividade, uma síntese, referente ao ciclo do desenvolvimento infância, tá? Vocês irão a partir de todo o conteúdo que já foi explanado, que já foi elucidado, colocado na rota, vocês podem utilizar o artigo também para ajudar na construção da síntese que vocês deverão entregar até o dia 20, certo? Então, para hoje, a nossa aula irá falar sobre o conteúdo adolescência, né? Então, a adolescência, essa fase tão específica, essa fase tão peculiar, essa fase criticada por muitos, mas nós compreendemos que é uma fase que se coloca, né, entre a infância e a vida adulta. Então, a adolescência ela tem essa particularidade, a adolescência possui essas características bem específicas dessa fase, né? Então, vamos lá conversar um pouco sobre a adolescência, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de adolescência, é importante a gente trazer algumas características específicas desse período, né? Na nossa sociedade, a adolescência ela acontece de 12 a 18 anos. Esse é um período marcado pela adolescência. E é um período em que a gente observa rápidas mudanças físicas, sexuais, sociais, intelectuais. Então, assim, é um período de inúmeras transformações no organismo, no corpo do indivíduo, tá? Então, vocês viram que a gente tem a fase da infância, primeira, segunda, terceira infância. Aos 11 anos, nós temos a puberdade, o início, né, da adolescência, o que vai anteceder essa adolescência é essa puberdade, que vem com a menarca, a primeira menstruação, com o desenvolvimento dos seios nas meninas, os pelos axilares, os pelos pubianos, tanto nas meninas quanto nos meninos, expansão do tórax, mudança da voz, os meninos ficam com a voz mais grave, né? Desenvolvimento muscular, a gente acompanha aí um grande desenvolvimento músculo-esquelético nesse período também. E essa, esse desenvolvimento, ele chega mais cedo para as meninas, né? A gente tem aí a menarca por volta de 11, 12 anos, a primeira menstruação. Então, a gente vai acompanhando um crescimento acelerado da estatura, que atinge o máximo do tamanho adulto no final desse período. Então, até os 18 anos, o indivíduo ainda está em crescimento, tá? A partir de 18 anos, esse crescimento cessa, esse crescimento para, tá? Também é muito comum, em termos sexuais, a questão da masturbação, né? Uma prática muito comum entre meninos e menos comum entre meninas, mas também é um comportamento característico dessa fase, tá? Essa questão da sexualidade está bem aflorada, bem aguçada nesse período do desenvolvimento. Ocorrem apegos intensos a pessoas do mesmo sexo, que acarretariam a homossexualidade, ou interesses por sexo distinto, né? Então, essa questão do interesse sexual vai estar bem evidente na fase da adolescência. Então, pessoal, na adolescência a gente também tem o desenvolvimento cognitivo, né? A gente tem na adolescência esse desenvolvimento cognitivo, é o auge do desenvolvimento cognitivo, atlético, motor do indivíduo. Nessa fase, o indivíduo ele vai adquirindo habilidades em aplicar regras lógicas, raciocinar frente a problemas abstratos e hipóteses. A gente vai falar desse período operatório formal que o Jean Piaget traz, né, compreendido entre
os 12 aos 18 anos, que é o período da adolescência. Então, vamos adiante. A gente encontra também nessa fase alguns problemas de saúde, como obesidade, anorexia, muito comum a anorexia nessa fase, que essa busca desenfreada pela magreza, essa distorção da imagem corporal, no caso da bulimia, né? O indivíduo se percebe gordo, quando na verdade está bem magro, né? Questão de alcoolismo, gravidez, acidentes de carro, são alguns problemas que acontecem também, que são bem comuns nessa fase, para alguns problemas sociais que se evidenciam também nessa fase, tá? Então, como falei para vocês, o Jean Piaget, ele vai trazer a adolescência como estágio operatório formal, né? O que quer dizer esse estágio operatório formal que o Piaget classificou, né, a adolescência? Existe uma compreensão, uma capacidade, uma habilidade de compreensão maior em conceitos abstratos, como conceitos referentes à probabilidade, é, o adolescente é capaz de julgar muitas variáveis ao mesmo tempo, pensar sobre o pensar, a preocupação com os próprios pensamentos nessa fase leva o adolescente a assumir que qualquer um vê as coisas da mesma maneira, né? Então, assim, vai tendo também essa parte do egocentrismo. O raciocínio hipotético dedutivo também aparece com clareza, o que poderia ser, né? Então, essas hipóteses, essas deduções que o adolescente também formula dentro desse período, né? Dentro dessa fase. Então, quando a gente fala em operatório formal, é importante nós percebermos que nessa fase o pensamento ele está voltado sobretudo para questões mais abstratas, né? A gente sai das operações concretas, né, por volta de 10 anos, a idade escolar, né, onde o indivíduo já consegue compreender concretamente as operações matemáticas, leitura e interpretação de texto, e a gente vai para esse raciocínio mais crítico, mais hipotético, né, mais abstrato, onde o indivíduo pode formular pensamentos mais complexos. Sobre o desenvolvimento afetivo social, a gente percebe que na adolescência há essa necessidade de pertencimento a determinados grupos sociais. O adolescente ele está nesse processo de formação da identidade, então ele precisa se identificar com os pares, criar afinidade, amizades, fortalecer esses laços, né? Então, dentro do período da adolescência, a gente tem muito essa questão do social como fonte de segurança e de status social, né? Os amigos, eles são escolhidos pelos adolescentes e não pelos pais, né? Que são amigos desconhecidos do ambiente familiar. Então, a gente tem aí essas escolhas que os indivíduos realizam, né? A partir de si, né? Eles escolhem quem serão os seus amigos, independente se esses amigos são conhecidos ou não pelo ambiente familiar. É a questão da identificação com grupos sociais, né? Então, a gente tem essa questão do grupo que vai se tornando muito importante. O indivíduo ele tem essa necessidade de ser aceito dentro de determinados grupos, né? A gente tem, por exemplo, adolescentes que se identificam com grupos que gostam de rock, grupos que gostam de cinema, né? Então, assim, vai gerando essas identificações nesses grupos sociais. Vai ocorrendo também a consolidação da autoimagem, o estabelecimento de uma identidade, né? Uma identidade pessoal, quem ele é, para onde está indo, quais são as possibilidades, né? Quais são os planos futuros, o planejamento em torno da questão profissional já vai aparecendo aí no final da adolescência, onde o indivíduo vai tendo que organizar suas escolhas, né, para um futuro.
Então, dentro desse desenvolvimento afetivo e social, a gente tem essas particularidades que dizem respeito também a essa reavaliação de normas sociais, de valores. A gente tem um período intenso de idealismo, de descoberta de valores abstratos como liberdade, beleza, privacidade, democracia. Então, assim, são valores que o indivíduo se identifica com eles, né? Mas são valores abstratos, né? Que ele passa a viver em consonância com estes valores, né? O adolescente também, muitas vezes, nessa perspectiva do desenvolvimento afetivo e social, vai apresentar algumas ambivalências, né? Por exemplo, ele deseja a liberdade, mas não gosta de assumir a responsabilidade que essa liberdade traz, né? Então, assim, ambivalência. Quer uma coisa, mas também não quer a consequência que esse fato exige para a sua vida, né? Então, o adolescente, ele formula conceitos de amor, procura intimidade, surgem as primeiras experiências sexuais, o estabelecimento da orientação sexual. Então, vejam como a adolescência, ela traz essas inúmeras nuances, né, que o período, ele requer, né? O período, ele vai trazendo essa parte biológica, fisiológica, mas o social, o afetivo também vai se construindo a partir das particularidades que a adolescência apresenta, né? A gente tem aqui a formação e consolidação da identidade egóica, né? Quem esse indivíduo é, ele se consegue perceber como único, né? Como diferenciado dos outros, dos demais, tem esse sentido de coerência própria, uma autopercepção ao longo do tempo, ele percebe-se hoje como semelhante a ontem e com aquele que será amanhã. Então, assim, ele vai estabelecendo essa autopercepção, né, de quem ele é, de quem ele vai se transformando nesse tempo, né? O crescimento da identidade sexual, vai procurando um objeto amoroso, né, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, vai também formulando questões relativas a uma identidade profissional, né? Que profissão eu quero seguir, quais afinidades eu possuo relativas a essa área, tá? Preocupação com o olhar dos outros e como ele se vê, então ele tem tanto essa preocupação consigo quanto com o outro, né? Como o outro o percebe, como o outro o enxerga, como o outro o julga, o critica, tá? Então, nessa fase, isso é muito evidenciado. O sentimento de ser diferente pode levar a uma confusão de papéis sexuais, sociais e culturais, né? Então, a gente percebe que o indivíduo, ele vai tomando conta dessa identidade, né? E muitas vezes ele entra em conflito, né? Com algumas características que essa identidade traz para ele, né? O que pode acarretar em algumas confusões de papéis sexuais, de papéis sociais, de papéis culturais, certo? Então, pessoal, a gente vê que a adolescência é uma fase, né, que está muito conectada, que está muito entrelaçada com a questão da fase sexual, é a fase genital que o Freud explicou nas fases psicossexuais do desenvolvimento, né? Então, o estágio final do desenvolvimento psicossexual estaria voltado para essa fase genital, né? Onde a sexualidade ela retorna para o indivíduo, é direcionada a uma união heterossexual e a reprodução, e as funções procriativas são enfatizadas nesta e nas fases posteriores. Então, o Freud ele vai trazer muito essa questão de que nessa fase genital o indivíduo ele consegue se perceber diferente do outro, o outro passa a ser seu objeto de satisfação, de prazer, de busca, né? Então, esse outro sendo do mesmo sexo ou do sexo oposto também, essas questões relativas à reprodução humana vão aparecendo, né, essas funções de procriação, é,
podem começar a surgir na fase da adolescência e se estender para as próximas fases. Então, vejam como a adolescência ela traz essa grande evidência da sexualidade, né? Se a gente pudesse, assim, falar de uma forma bem simplificada sobre a adolescência, a gente diria que é um período marcado por inúmeras transformações biológicas, fisiológicas, emocionais, né? As questões de identidade, de subjetividade que vão sendo construídas, mas também a questão sexual, ela está em pleno vapor, né? Em pleno desenvolvimento, né? Se a gente for, assim, fazer um retrospecto da nossa vida, a gente vai lembrar que na adolescência, essa questão sexual, ela estava muito aguçada, ela estava muito aflorada, né? Então, nessa fase, a sexualidade, ela desabrocha, né? Então, por isso que quando a gente lida com adolescentes, esse é um grande público que eu atendo clinicamente, porque particularmente eu me identifico com as características que eles trazem, né? A gente precisa compreender todas as especificidades presentes na adolescência, né? A gente não pode compreender o adolescente como popularmente se fala, né? O aborrecente, né? Não. A adolescência é justamente essa fase de transição da infância para a vida adulta. Então, entre a infância, né, e a vida adulta, você tem aí uma lacuna, um período de 6, né, 7 anos, que deseja, né, que deseja por mudanças, que anseia por mudanças, por transformações. Então, a gente precisa compreender esses anseios que os jovens trazem nesse período e construir com eles, né, as novas perspectivas, as novas visões de mundo, as novas perspectivas de futuro, as novas perspectivas sociais, como eles se reconhecem nesse contexto, né, quais são suas angústias, quais são suas frustrações. A gente percebe que é um período em que essa questão familiar, né, os embates familiares estão muito evidenciados também, né? A gente tem aí grandes dilemas, né? Grandes enfrentamentos entre os adolescentes e os pais, né? Porque os adolescentes, eles têm, como eu trouxe para vocês, esse ideal de liberdade, mas eles não estão prontos, preparados para assumir as responsabilidades que uma vida adulta enseja. Então, assim, dentro da perspectiva da educação, a gente precisa compreender essa fase com todas essas particularidades que ela carrega, né? Com todas essas especificidades. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Estudem. Qualquer dúvida podem postar lá no chat. Essa fase da adolescência é uma fase assim muito interessante. Quando vocês forem para o artigo, vocês irão compreender também de uma forma melhor do que nós estamos falando, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.